Capítulo 2. Revoluções no modo de ver a mente e o cérebro. No fim da década de 60, entre o primeiro e o segundo ano da Faculdade de Medicina, tranquei a matrícula por um ano e fui testemunha acidental de uma profunda transição na atitude médica em relação ao sofrimento mental. Eu tinha conseguido um bom emprego como auxiliar psiquiátrico numa ala de pesquisa do Centro de Saúde Mental de Massachusetts, onde estava encarregado de organizar atividades recreativas para os pacientes. Fazia muito tempo que o CSMM, Centro de Saúde Mental de Massachusetts, era considerado um dos melhores hospitais psiquiátricos do país, a joia da coroa do império educacional da Escola de Medicina de Harvard. A pesquisa em minha ala tinha o objetivo de determinar a melhor forma de tratar jovens que haviam sofrido um primeiro colapso mental, diagnosticado como esquizofrenia, psicoterapia ou medicação. A cura pela palavra, um desdobramento da psicanálise freudiana, ainda era o principal tratamento para a doença mental no CSMM. No começo da década de 1950, porém, cientistas franceses haviam descoberto um novo composto, a clorpromazina, vendida sob o nome comercial de Thorazine, no Brasil Amplictil, capaz de, entre aspas, tranquilizar os pacientes e torná-los menos agitados e delirantes. Essa descoberta trouxe esperança de que seria possível criar remédios para tratar problemas mentais graves, como depressão, pânico, ansiedade e mania, e também para controlar alguns dos sintomas mais perturbadores da esquizofrenia. Como auxiliar, eu nada tinha a ver com a pesquisa realizada naquela ala. Eu nunca ficava sabendo que tipo de tratamento os pacientes estavam recebendo. Todos eles tinham mais ou menos a minha idade, eram estudantes de Harvard, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e da Universidade de Boston. Alguns haviam tentado suicídio, outros se cortavam com facas ou giletes, vários tinham atacado colegas de quarto, deixado os pais ou amigos apavorados por se comportarem de forma irracional e imprevisível. Minha tarefa era mantê-los envolvidos em atividades normais para universitários, como ir a uma pizzaria, acampar, assistir aos jogos do Red Sox no estádio e velejar no Rio Charles. Neófito na área, eu escutava enlevado as reuniões da ala, tentando decifrar as palavras e a lógica arrevesadas dos pacientes. Também tinha de aprender a lidar com explosões irracionais e os alheamentos aterrorizantes deles. Certa manhã encontrei uma paciente de pé, parada como uma estátua em seu quarto, com o braço erguido numa atitude defensiva e o rosto paralisado numa expressão de medo. Ela permaneceu assim, imóvel, durante pelo menos 12 horas. Os médicos identificaram seu estado, catatonia, porém nem mesmo os livros que consultei me informaram sobre o que poderia ser feito. Só nos restou esperar. O trauma em confissões à meia-noite. Eu passava muitas noites e fins de semana na unidade, o que me expunha a situações que os médicos nunca viam durante suas breves visitas. Às vezes, quando não conseguiam dormir, os pacientes perambulavam pelo corredor, embrulhados no roupão de banho, e iam conversar no posto de enfermagem. A quietude noturna parecia ajudá-los a se abrir, e eles contavam que tinham sido espancados, agredidos, violentados, em muitos casos pelos próprios pais, às vezes por parentes, colegas de classe ou vizinhos. Lembravam de como à noite rolavam na cama, impotentes e aterrorizados, escutando a mãe ser agredida pelo pai ou por um namorado, ouvindo ameaças mútuas que os pais faziam, ou então o estrondo de móveis quebrados. Outros contavam de pais que chegavam embriagados, ouviam seus passos junto da porta e ficavam à espera de que entrassem, os tirassem da cama e os castigassem por algum mal-feito inventado. Diversas mulheres se lembravam de ficar acordadas, imóveis, à espera do inevitável, um irmão ou o pai que se aproximava para molestá-las. Durante as visitas matinais, os jovens médicos apresentavam os casos aos supervisores, um ritual que os auxiliares das alas tinham permissão para acompanhar em silêncio. Era raro que mencionassem histórias como as que eu tinha ouvido. Não obstante, muitos estudos posteriores confirmaram a relevância dessas confissões noturnas. Hoje sabemos que mais da metade das pessoas que procuram ajuda psiquiátrica foi agredida, abandonada, maltratada,
estuprada na infância ou presenciou episódios de violência na família. Contudo, tais experiências não eram citadas durante os encontros. Eles discutiam os sintomas dos pacientes com indiferença. Perdiam tempo tentando explicar pensamentos suicidas e comportamentos autodestrutivos, em vez de buscar entender as possíveis causas do desespero e do desamparo. Além disso, davam muito pouca atenção às habilidades e aspirações dos internados. Quem de fato importava na história deles, fosse por amor ou ódio, o que os motivava e interessava, as obrigações que lhes cabiam e o que os faziam se sentir em paz, as relações com o ambiente onde viviam. Anos depois, já como jovem médico, vi-me diante de um exemplo especialmente claro do modelo de tratamento em ação. Na época, eu dava plantão à noite no Hospital Católico, fazia exames físicos em mulheres que tinham sido internadas para aplicação de eletrochoque como tratamento para depressão. Minha curiosidade, típica de imigrante, me levava a deixar de lado o prontuário de dados clínicos para lhes perguntar sobre suas vidas pessoais. Muitas despejavam histórias de casamentos sofridos, filhos com problemas, sentimento de culpa em decorrência de abortos. À medida que falavam, era visível como seu humor melhorava e muitas vezes elas me agradeciam por simplesmente escutá-las. Algumas perguntavam se ainda precisavam mesmo de eletrochoque depois de terem desabafado. Ao final desses encontros, eu sempre me entristecia por saber que o tratamento que seria ministrado na manhã seguinte apagaria toda a lembrança de nossa conversa. Não fiquei muito tempo naquele emprego. Nos dias de folga, na ala do CSMM, eu costumava frequentar a biblioteca Countway de Medicina para aprender mais sobre os pacientes a quem eu deveria ajudar. Numa tarde de sábado, deparei com um tratado que é respeitado ainda hoje, Dementia Praecox, de Eugen Bleuler, publicado em 1911. As observações de Bleuler eram interessantíssimas. Ele dizia: entre alucinações físicas esquizofrênicas, as de cunho sexual são de longe as mais frequentes e importantes. Os pacientes experimentam todos os arrebatamentos e prazeres da satisfação sexual normal e anormal. Porém, com maior frequência, todas as práticas obscenas e revoltantes que a mais desvairada fantasia é capaz de imaginar. Os pacientes do sexo masculino expelem sêmen, estimulam ereções dolorosas. As mulheres são estupradas e machucadas de maneiras absolutamente diabólicas. A despeito do significado simbólico de muitas dessas alucinações, a maioria delas corresponde a sensações reais. Fecha aspas. Isso me levou a refletir que nossos pacientes tinham alucinações. Os médicos os interrogavam rotineiramente a esse respeito e as apontavam como indícios do grau de perturbação de cada um. No entanto, se as histórias que eu escutava antes da alvorada eram verdadeiras, será que essas, entre aspas, alucinações não eram memórias fragmentadas de experiências reais? Seriam as alucinações apenas invenções de cérebros doentes? As pessoas podiam fabricar sensações físicas que nunca haviam experimentado? Haveria uma clara linha divisória entre a criatividade e a imaginação patológica? Essas perguntas continuam sem resposta, mas pesquisas já mostraram que pessoas que sofreram abusos sexuais na infância têm com frequência sensações como dor abdominal, sem nenhuma causa física óbvia, ouvem vozes que avisam sobre perigos, ou as acusam de crimes repulsivos. Era incontestável que muitos pacientes na ala se entregavam a comportamentos violentos, bizarros e autodestrutivos, sobretudo ao se sentirem frustrados, cerceados ou incompreendidos. Tinham acessos de raiva, atiravam pratos, quebravam janelas, se cortavam com cacos de vidro. Naquela época eu não imaginava porque uma pessoa podia reagir a um simples pedido. Posso tirar essa sujeirinha do seu cabelo? Com fúria ou terror. Em geral, eu seguia a indicação de enfermeiras experientes, que faziam um sinal quando julgavam que deveríamos nos afastar de um paciente, ou se não fosse o suficiente, que o contivéssemos. Eu me surpreendia e me alarmava com a satisfação que sentia depois de imobilizar à força alguém no chão, para que lhe dessem uma injeção. E aos poucos me dei conta de como nossa formação profissional
era focada em nos ajudar a manter o controle diante de realidades aterrorizantes e confusas. Sylvia, aos 19 anos, era uma linda aluna da Universidade de Boston, que habitualmente ficava sentada sozinha num canto da aula, com uma expressão de pavor e praticamente muda. A reputação de namorar um notório mafioso da cidade lhe conferia uma aura de mistério. Depois de se recusar a comer por mais de uma semana e começar a perder peso rapidamente, os médicos decidiram alimentá-la à força. Foram necessárias 3 pessoas, uma delas era eu, para segurá-la, outra para meter a sonda de alimentação por sua garganta e uma enfermeira para verter os nutrientes líquidos em seu estômago. Mais tarde, durante uma confissão da meia-noite, Sylvia, tímida e hesitante, contou ter sofrido um abuso sexual quando criança por parte do irmão e de um tio. Nossa exibição de cuidado, entre aspas, compreendi então, deve ter lhe parecido um desses estupros. Essa experiência e outras semelhantes me ajudaram a formular a seguinte regra para os meus alunos. Se você impinge a um paciente algo que não faria a amigos ou a seus filhos, pense se não está por descuido reproduzindo um trauma do passado do paciente. Como recreador, também observei que os pacientes eram bem desajeitados e fisicamente descoordenados. Quando acampávamos, a maioria ficava me olhando armar as barracas sem mover um dedo. Uma vez quase nosso barco virou durante uma tempestade no rio Charles, porque todos se aglomeraram embaixo da área coberta, incapazes de perceber que precisavam ocupar as 2 laterais da embarcação a fim de equilibrá-la. Nos jogos de vôlei, os funcionários do hospital sempre se mostravam bem mais coordenados do que os pacientes. Como grupo, eles tinham uma outra característica em comum. Até as conversas mais relaxadas pareciam afetadas, sem o fluxo natural de gestos e expressões faciais normais entre amigos. A relevância dessas observações só se tornou clara depois que conheci Peter Levine e Pat Ogden, idealizadores de uma terapia baseada nos ritmos dos sistemas do corpo. Em capítulos posteriores, terei muito que falar sobre as marcas somáticas deixadas pelo trauma. Para entender o sofrimento. Depois de trabalhar como recreador durante 1 ano, retomei a escola de medicina. Já formado, voltei ao CSMM para fazer a residência de psiquiatria, felicíssimo por ter sido aceito. Muita gente renomada tinha feito sua especialização ali, como Eric Kandel, que viria a ganhar o Nobel de Medicina. Durante minha residência no laboratório no subsolo, Alan Robson descobriu as células cerebrais responsáveis pela geração dos sonhos. Os primeiros estudos sobre os substratos químicos da depressão também foram realizados nesse hospital. Porém, para nós residentes, a maior atração eram os pacientes. Passávamos 6 horas por dia com eles e depois nos reuníamos com psiquiatras experientes para relatar nossas observações, fazer perguntas e participar da competição Quem fez os comentários mais argutos. Elvin Senrad, um dos meus melhores professores, aconselhava seriamente os alunos a não ler tratados de psiquiatria no primeiro ano de residência. Essa dieta de fome intelectual talvez explique por que quase todos do nosso grupo nos tornamos leitores vorazes e autores prolíficos. Senrad não queria que as percepções da realidade fossem obscurecidas por pseudo-certezas de diagnósticos psiquiátricos. Lembro de certa vez lhe ter perguntado: como o senhor chamaria esse paciente? Esquizofrênico ou esquizoafetivo? Ele fez uma pausa, alisou o queixo, simulando uma reflexão profunda e respondeu: acho que eu o chamaria de Michael McIntyre. Senrad nos ensinou que a maior parte dos sofrimentos humanos se relaciona ao amor e à perda, e que cabe aos terapeutas ajudar as pessoas a reconhecer, experimentar e suportar a realidade da vida, com todos os seus prazeres e aflições. Abre aspas. As maiores fontes de sofrimento humano são as mentiras que contamos para nós, ele dizia. Era preciso que cada um de nós fosse honesto consigo mesmo a respeito de todos os aspectos de nossa experiência. Afirmava que as pessoas nunca poderiam se curar sem saber o que sabem ou sem sentir o que sentem.
Lembro-me de ter ficado surpreso ao ouvir esse distinto idoso professor de Harvard confessar sua felicidade ao sentir o traseiro de sua mulher encostado nele quando adormecia à noite. Ao falar de necessidades humanas tão simples e usando a si mesmo como exemplo, Senrad nos ajudava a perceber como elas eram fundamentais para a vida de todos nós. Não atender a essas necessidades leva a uma existência tolhida, por mais elevados que sejam nossos pensamentos e realizações. A cura, ele nos dizia, depende do conhecimento derivado da experiência. Só podemos cuidar plenamente da vida se conseguirmos reconhecer a realidade do corpo em todas as suas dimensões viscerais. A psiquiatria, porém, estava avançando em outra direção. Em 1968, o American Journal of Psychiatry publicara os resultados do estudo feito na ala onde eu trabalhava como auxiliar. Eles mostravam de maneira inequívoca que pacientes esquizofrênicos tratados apenas com medicamentos apresentavam melhores resultados do que os que conversavam 3 vezes por semana com os melhores terapeutas de Boston. Esse estudo foi um dos muitos marcos numa estrada que aos poucos modificou a abordagem da medicina e da psiquiatria quanto a problemas psicológicos. Se antes havia expressões infinitamente variáveis de sentimentos e relacionamentos intoleráveis, agora surgia um modelo de doença cerebral, constituída de, entre aspas, transtornos separados. O modo como a medicina aborda o sofrimento humano sempre foi determinado pela tecnologia de sua época. Antes do Iluminismo, as aberrações no comportamento eram atribuídas a Deus, ao pecado, à magia, a feiticeiros e espíritos malignos. Foi só no século XIX que na França e na Alemanha os cientistas começaram a investigar o comportamento como uma adaptação às complexidades do mundo. Agora assistimos à irrupção de um novo paradigma. A cólera, a luxúria, o orgulho, a cobiça, a avareza e a preguiça, assim como todos os demais problemas que os seres humanos sempre se esforçaram para controlar, foram reclassificados como, entre aspas, transtornos, que poderiam ser reparados mediante a administração de substâncias químicas apropriadas. Muitos psiquiatras ficaram aliviados e satisfeitos, já que passavam a ser considerados, entre aspas, cientistas de verdade, como seus colegas da faculdade de medicina, com suas cobaias, laboratórios, equipamentos caros e testes de diagnósticos complexos, e puseram de lado as vagas e confusas teorias de filósofos como Freud e Jung. Um importante tratado de psiquiatria chegou a declarar, abre aspas, a causa da doença mental é hoje considerada uma aberração do cérebro, um desequilíbrio químico, fecha aspas. Tal como meus colegas, abracei a revolução farmacológica com entusiasmo. Em 1973, tornei-me o primeiro residente-chefe em psicofarmacologia no CSMM. Talvez tenha sido também o primeiro psiquiatra em Boston a administrar lítio a um paciente maníaco-depressivo. Eu tinha lido a respeito do trabalho de John Cade com lítio na Austrália, e uma comissão do hospital me autorizou a tentar a mesma linha. Tratada com lítio, uma mulher que nos últimos 35 anos vinha se mostrando maníaca, sempre no mês de maio e a cada novembro deprimida, a ponto de tentar suicídio, deixou de apresentar esse ciclo e permaneceu estável durante os 3 anos que esteve sob meus cuidados. Também fiz parte da primeira equipe de pesquisa nos Estados Unidos a testar o antipsicótico Clozaril em pacientes crônicos largados em pavilhões dos fundos de velhos hospícios. Algumas respostas foram miraculosas, gente que havia passado grande parte da vida trancada em sua própria realidade aterrorizante. Era capaz de voltar para a família e a comunidade de origem. Pacientes atolados nas trevas e no desespero passaram a reagir à beleza do contato humano e aos prazeres do trabalho e da recreação. Esses resultados espantosos nos deixaram otimistas quanto à possibilidade de, afinal, vencer a aflição humana. Os medicamentos antipsicóticos foram um fator importante na redução do número de pessoas que viviam em hospitais psiquiátricos nos Estados Unidos, de mais de 500 mil em 1955 para menos de 100 mil em 1996. Quem não conheceu o mundo antes do advento desses tratamentos não pode aquilatar a mudança. Em meu primeiro ano de faculdade,
Visitei o Hospital Estadual Kankakee, em Illinois, e vi um corpulento auxiliar de pavilhão dar um banho de mangueira em dezenas de pacientes sujos, nus e desligados da realidade, num cômodo sem mobília e com ralos para escoamento da água. Essa lembrança hoje parece mais um pesadelo do que uma cena realmente testemunhada. Meu primeiro emprego depois da residência, em 1974, foi como diretor de uma instituição venerável no passado, o Hospital Estadual de Boston, que havia acolhido milhares de pacientes e se espalhava por mais de 200 de hectares e dezenas de prédios, a maioria já em ruínas na época. Durante o tempo em que trabalhei ali, os pacientes foram aos poucos distribuídos pela, entre aspas, comunidade, termo genérico para os abrigos e clínicas anônimas, onde a maioria deles acabava morrendo. Por ironia, o hospital tinha surgido como um asilo, palavra que significa santuário, mas que aos poucos foi adquirindo uma conotação sinistra. Na verdade, constituía um abrigo, onde todos conheciam o nome e as idiosincrasias de cada paciente. Em 1979, pouco depois de eu ingressar na AV, ele foi fechado em definitivo e ficou abandonado. Mesmo à frente do Hospital Estadual de Boston, continuei a trabalhar no Laboratório de Psicofarmacologia do CSMM, cuja área de pesquisa agora se voltava para outra direção. Na década de 1960, cientistas dos Institutos Nacionais de Saúde começaram a criar técnicas para isolar e mensurar hormônios e neurotransmissores no sangue e no cérebro. Neurotransmissores são mensageiros químicos que transmitem informações de neurônio a neurônio, o que nos dá condições de interagir com o mundo. Os cientistas vinham descobrindo indícios de que níveis anormais de norepinefrina estavam associados à depressão e níveis anormais de dopamina à esquizofrenia, o que nos dava a esperança de poder criar medicamentos dirigidos a problemas cerebrais específicos. Embora essa esperança nunca tenha se concretizado, as pesquisas sobre a incidência de fármacos nos sintomas mentais levaram a outra mudança profunda na profissão. Como os pesquisadores precisavam comunicar inequívoca e sistematicamente suas conclusões, surgiram os critérios de diagnóstico para a pesquisa, para os quais contribuí como auxiliar de pesquisa. Esses critérios acabaram por se tornar a base da primeira proposta sistemática para o diagnóstico de problemas psiquiátricos, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, chamado de, entre aspas, a Bíblia da Psiquiatria. O prólogo ao histórico do DSM-3, 1980, foi apropriadamente moderado e reconhecia que esse sistema de diagnóstico era impreciso, tão impreciso que nunca deveria ser usado para fins judiciários ou de seguros. Como se verá, essa moderação foi tragicamente efêmera. Choque inescapável. Inquieto com tantas perguntas não respondidas sobre o estresse traumático, fui atraído pela possibilidade de encontrar alguma coisa no incipiente campo da neurociência e comecei a frequentar o Colégio Americano de Neuropsicofarmacologia, que em 1984 oferecia palestras interessantes sobre o desenvolvimento de fármacos. Certo dia, poucas horas antes do voo que me levaria de volta a Boston, ouvi a exposição de Stephen Meyer, da Universidade do Colorado, sobre uma pesquisa feita com a colaboração de Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, cujo tema era a incapacidade adquirida em animais. Meyer e Seligman trancafiaram alguns cães e os submeteram a repetidos e dolorosos choques elétricos, criando uma situação a que chamaram choque inescapável. Apaixonado por cães, percebi que nunca poderia ter participado daquele experimento, mas fiquei curioso sobre os efeitos dessa crueldade. Depois de várias sessões de choques elétricos, os pesquisadores abriram as jaulas e voltaram a aplicar choques nos animais. Os cães de um grupo de controle que não haviam recebido choques fugiram correndo. Porém, aqueles a que os choques inescapáveis foram ministrados não fizeram qualquer tentativa de fugir, mesmo quando a porta da jaula estava escancarada.
continuaram na jaula, ganindo e defecando. A simples oportunidade de escapar não leva necessariamente animais ou pessoas traumatizadas a tomar o caminho da liberdade. Como os cães de Meyer e Seligman, muitas pessoas traumatizadas simplesmente desistem, em vez de se arriscarem a experimentar novas opções, imobilizam-se no medo que conhecem. O relato de Meyer me impressionou. A reação daqueles pobres cachorros era exatamente o que acontecera com meus pacientes humanos, que também haviam sido expostos a alguém ou a alguma coisa que lhes infligira um terrível mal. Um mal de que não tinham como escapar. De cabeça fiz uma rápida revisão dos pacientes que havia tratado. Quase todos tinham de alguma forma caído numa armadilha, ou ficaram imobilizados, incapazes de tomar uma medida para prevenir o inevitável. No caso deles, a reação de luta ou fuga havia sido impedida, levando à extrema agitação ou colapso. Meyer e Seligman também verificaram que os cães traumatizados secretavam hormônios do estresse numa quantidade muito superior à normal, uma confirmação de que estávamos começando a descobrir os fundamentos biológicos do estresse traumático. Um grupo de jovens pesquisadores, Steve Southwick, John Crystal, em Yale, Aryeh Shalev, Escola de Medicina Hadassah, Jerusalém, Frank Putnam e Roger Pittman, mais tarde em Harvard, vinha determinando que as vítimas de trauma continuavam a secretar grandes quantidades de hormônios do estresse muito tempo depois de passado o perigo real. E Rachel Yehuda, no Hospital Mount Sinai, em Nova York, nos confrontou com as conclusões à primeira vista paradoxais a que havia chegado. Os níveis de cortisol, um hormônio do estresse, são baixos no transtorno de estresse pós-traumático. As descobertas de Rachel só começaram a fazer sentido quando sua pesquisa deixou claro que o cortisol encerra a reação ao estresse, enviando um sinal de que tudo está em segurança. No caso do transtorno de estresse pós-traumático, a produção de hormônios do estresse não retorna à normalidade depois de passada a mudança. Em termos ideais, o sistema de hormônios do estresse deveria proporcionar uma resposta instantânea à ameaça e depois devolver a pessoa rapidamente à situação de equilíbrio. Entretanto, nos pacientes de transtorno de estresse pós-traumático, o sistema falha nesse retorno ao equilíbrio. Os sinais de luta, fuga ou congelamento continuam a ser enviados depois de passado o perigo, e como ocorreu com os cães, eles não voltam ao normal. Ao contrário, a contínua secreção de hormônios do estresse se expressa como agitação e pânico e, a longo prazo, destrói a saúde dos pacientes. Perdi o avião naquele dia. Queria conversar com Steve Meyer. Sua palestra dava pistas não só para os problemas básicos de meus pacientes, como para possíveis soluções. Por exemplo, Meyer e Seligman tinham descoberto que a única maneira de ensinar o cão traumatizado a se livrar dos choques elétricos quando a porta se abria consistia em arrastá-lo repetidas vezes para fora da jaula, fazendo-o experimentar fisicamente a alternativa da fuga. Fiquei pensando se também poderíamos ajudar os pacientes quanto à convicção deles de que não poderiam fazer nada para se defender. Precisariam eles também de experiências físicas que lhes restaurassem um sentido de controle visceral? O que aconteceria se pudessem ser ensinados a fugir de uma situação potencialmente ameaçadora, semelhante ao trauma que os imobilizara, como se tivessem caído numa armadilha? Como você verá na parte 5, essa foi uma das conclusões a que acabei chegando. Outros estudos com animais envolvendo camundongos, ratos, gatos, macacos e elefantes forneceram mais dados interessantes. Por exemplo, quando os pesquisadores faziam soar um barulho forte e irritante, camundongos que haviam sido criados num ambiente confortável e com farto alimento corriam para o ninho no mesmo instante. No entanto, outro grupo, criado em ninho barulhento e com escassez de alimento, também corria para casa, mesmo depois de ter passado algum tempo em ambientes mais agradáveis. Animais assustados retornam ao lugar onde moram, seja ele seguro ou assustador. Pensei em meus pacientes, cujas famílias tinham um comportamento agressivo
e para as quais eles voltavam para serem agredidos de novo. As vítimas de trauma estariam condenadas a procurar refúgio no lugar que lhes é familiar? Se era esse o caso, por que isso ocorria? E seria possível ajudá-los a procurar lugares mais seguros e prazerosos? Viciados em trauma, a dor do prazer e o prazer da dor. Quando eu e meu colega Mark Green orientávamos grupos de terapia para veteranos do Vietnã, nos impressionávamos vendo como muitos daqueles homens, apesar de suas reações de horror e tristeza, pareciam voltar à vida ao falar dos acidentes de seus helicópteros e da morte de seus companheiros. Chris Hedges, ex-correspondente do New York Times, que cobriu vários conflitos brutais, deu a seu livro o seguinte título: War is a Force that Gives Us Meaning. A guerra é uma força que nos dá sentido. Muitas vítimas de trauma parecem procurar experiências que a maioria das pessoas repeliria, e com frequência os pacientes se queixam de uma vaga sensação de vazio e tédio que os invade quando não estão furiosos, sob pressão ou envolvidos em alguma atividade perigosa. Uma paciente minha, Júlia, foi brutalmente violentada num quarto de hotel, sob a ameaça de um revólver quando tinha 16 anos. Pouco depois, envolveu-se com um gigolô que a prostituiu e que com frequência a espancava. Foi várias vezes detida por prostituição, mas sempre voltava para o amante. Por fim, seus avós intervieram e lhe pagaram uma internação num programa intensivo de reabilitação. Concluído o tratamento, Júlia começou a trabalhar como recepcionista e a cursar uma faculdade de sua cidade. Escreveu um trabalho de sociologia sobre as possibilidades libertadoras da prostituição, para o qual leu as memórias de várias prostitutas famosas. Pouco a pouco, abandonou as outras disciplinas. Um breve relacionamento com um colega de classe não deu certo. Segundo ela, o rapaz a irritava com sua chatice. Além disso, usava cuecas boxer, que ela considerava repulsivas. Depois, Júlia ficou com um viciado que conheceu no metrô, que a espancou e passou a persegui-la. Por fim, sentiu-se motivada a voltar ao tratamento quando, mais uma vez, foi espancada seriamente. Sigmund Freud criou uma definição para essas reencenações traumáticas: compulsão à repetição. Ele e muitos de seus seguidores acreditavam que as reencenações fossem uma tentativa inconsciente de assumir o controle de uma situação dolorosa, e que um dia elas talvez pudessem dominá-las e resolvê-las. Não existe corroboração para essa teoria. A repetição só leva a pessoa a sentir mais dor e ódio de si mesma. Na verdade, até reviver repetidamente o trauma na terapia pode reforçar a absorção e a fixação. Greenberg e eu decidimos aprender mais a respeito dos atratores, aquilo que nos atrai, que nos motiva, que nos faz sentir vivos. Em geral, supõe-se que os atratores nos façam sentir melhor. Nesse caso, por que é que tantas pessoas são atraídas para situações perigosas ou dolorosas? Por fim, encontramos um estudo que explicava o processo pelo qual atividades que causam medo ou dor podem, com o tempo, se tornar experiências emocionantes. Nos anos 70, Richard Solomon, Universidade da Pensilvânia, mostrara que o corpo aprende a se ajustar a toda espécie de estímulo. Podemos nos viciar em drogas recreacionais, porque ao experimentá-las, elas fazem com que nos sintamos bem. Atividades como sauna, maratonas, paraquedismo, que de início causam desconforto e até terror, podem acabar se tornando agradabilíssimas. Esse ajuste gradual sinaliza que o organismo chegou a um novo equilíbrio químico, de modo que, ao levar o corpo ao limite, maratonistas, por exemplo, extraem da corrida uma sensação de bem-estar e euforia. Nesse ponto, como acontece na dependência de drogas, começamos a ansiar pela atividade e a sentir sinais de síndrome de abstinência quando ela não está acessível. A longo prazo, as pessoas ficam mais preocupadas com a crise de abstinência do que com a atividade em si. Isso explicaria por que algumas pessoas contratam alguém para espancá-las, ou se queimam com cigarros, ou porque só se sentem atraídas por gente que as agride. Por algum caminho tortuoso, medo e aversão
podem se transformar em alguma forma de prazer. Solomon aventou a hipótese de que as endorfinas, substâncias químicas semelhantes à morfina produzidas pelo cérebro em resposta ao estresse, teriam a ver com os hábitos contraditórios por ele descritos. Lembrei de novo dessa teoria quando meu costume de frequentar bibliotecas me presenteou com um artigo de 1946 chamado Pain Men Wounded in Battle, Dor em Homens Feridos em Batalha. Tendo observado que 75% dos soldados gravemente feridos na frente italiana não solicitavam morfina, um médico chamado Henry K. Beecher especulou que emoções fortes podem anestesiar a dor. Seriam as observações de Beecher relevantes para vítimas de transtorno de estresse pós-traumático? Mark Greenberg, Roger Pittman, Scott Shore e eu resolvemos perguntar a 8 veteranos de combate no Vietnã se estariam dispostos a fazer um teste convencional de dor enquanto assistiam às cenas de vários filmes. O primeiro clipe era do violento filme Platoon, de 1986, de Oliver Stone. Enquanto o vídeo era mostrado, medimos o tempo em que os veteranos conseguiam manter a mão direita num balde de água gelada. Depois repetimos o processo com um filme tranquilo e esquecido havia muito tempo. 7 dos 8 veteranos mantiveram a mão no balde de água gelada durante um período 30% maior ao ver as cenas de Platoon. Calculamos então que o nível de analgesia gerado por 15 minutos de um filme de guerra equivalia ao produzido pela injeção de 8 mg de morfina, mais ou menos a dose que uma pessoa recebe no pronto-socorro para uma fortíssima dor. Concluímos que a ideia de Beecher, emoções fortes podem bloquear, anestesiar a dor, resultava da liberação de substâncias análogas à morfina, o que nos levava a crer que, para muitas vítimas de trauma, a repetida exposição ao estresse talvez proporcionasse um alívio da ansiedade. O experimento era interessante, mas não explicava o motivo pelo qual Júlia sempre voltava para o cafetão violento. Serenar o cérebro. O encontro do ACNP 1985 foi, se possível, ainda mais provocativo do ponto de vista intelectual que o do ano anterior. Jeffrey Gray, professor do King's College, fez uma palestra sobre a amígdala, um aglomerado de células cerebrais que determina se um som, uma imagem ou uma sensação física são percebidos como uma ameaça ou não. E mostrou dados indicadores de que a sensibilidade da amígdala dependia, ao menos em parte, do volume de serotonina, um neurotransmissor naquela parte do cérebro. Animais com baixos níveis de serotonina eram hiperreativos a estímulos estressantes, como por exemplo som alto, ao passo que níveis mais altos de serotonina amorteciam o sistema de medo desses animais, reduzindo a probabilidade de se tornarem agressivos ou de se imobilizar e se congelar em reação a ameaças potenciais. Foi uma descoberta impactante. Meus pacientes viviam explodindo diante de pequenas provocações e se sentiam arrasados pela mais leve rejeição. Assim, o papel da serotonina no transtorno de estresse pós-traumático me fascinou. Outros pesquisadores haviam mostrado que macacos machos dominantes apresentavam níveis de serotonina muito mais elevados do que aqueles que ocupavam posições inferiores na escala hierárquica. No entanto, os níveis de serotonina desses machos caíam se eles eram impedidos de manter contato visual com os macacos que um dia dominaram. Por outro lado, macacos de baixa hierarquia que recebiam suplementos de serotonina passavam a se destacar e assumiam funções de liderança. O macho rebaixado na hierarquia apresentava taxas de serotonina menores, enquanto aqueles outrora subalternos galgavam postos quando se intensificava essa taxa por meios químicos. As implicações para as vítimas de trauma eram óbvias. Tal como os macacos de Gray, com nível baixo de serotonina,
Elas eram hiperreativas e sua capacidade de administrar a vida social ficava muitas vezes comprometida. Se pudéssemos aumentar os seus níveis de serotonina, talvez resolvêssemos ambos os problemas. Naquele mesmo encontro de 1985, eu soube que empresas farmacêuticas estavam criando 2 novos produtos com essa finalidade. Mas como nenhum deles estava disponível, fiz uma breve experiência com o L-triptofano, um precursor químico da serotonina vendido em lojas de suplementos alimentares. E os resultados foram desapontadores. Uma das drogas que estavam sendo investigadas nunca chegou ao mercado. A outra era a fluoxetina, que com o nome comercial de Prozac, tornou-se uma das substâncias psicoativas mais bem-sucedidas já inventadas. Em 8 de fevereiro de 1988, o laboratório Eli Lilly lançou o Prozac. A primeira paciente que vi naquele dia era uma segunda-feira. Foi uma moça que tinha um horrendo histórico de abuso infantil e que agora lutava contra a bulimia. Ela passara boa parte da vida em crises de hiperfagia, que é a ingestão excessiva de alimentos, seguida de vômitos. Prescrevi-lhe aquela medicação novíssima, Prozac, fluoxetina. Ao retornar ao meu consultório na quinta-feira, ela me disse: os meus últimos dias foram diferentes. Comi quando tive fome e no resto do tempo fiz meu dever de casa. Fecha as aspas. Foi uma das declarações mais impressionantes que eu ouvi em meu consultório. Na sexta, vi outra paciente, a quem eu havia receitado Prozac também na segunda. Ela era mãe de 2 crianças em idade escolar, uma mulher cronicamente deprimida, preocupada com seus fracassos como mãe e esposa, esmagada pelas exigências dos pais, que a haviam maltratado na infância. Depois de 4 dias tomando Prozac, ela me perguntou se poderia faltar a consulta na segunda-feira seguinte, que era o feriado do Dia dos Presidentes. Afinal, explicou ela, eu nunca levei meus filhos para esquiar. É sempre meu marido que leva. E eles não terão aula nesse dia. Seria bom eles terem boas lembranças de nós 4, nos divertindo juntos. Fecha aspas. Aquela paciente sempre lutara para simplesmente chegar ao fim do dia. Depois da consulta, liguei para um conhecido que trabalhava no Eli Lilly e disse: vocês têm um medicamento que ajuda as pessoas a viver no presente, em vez de ficarem trancadas no passado? Mais tarde, o laboratório me concedeu um pequeno subsídio para que eu conduzisse, num grupo de 64 pessoas, 22 mulheres e 42 homens, o primeiro estudo dos efeitos do Prozac no transtorno de estresse pós-traumático. Nossa equipe da clínica de trauma reuniu 33 não veteranos. E meus colaboradores, ex-colegas na Associação de Veteranos, AV, convocaram 31 veteranos de guerra. Durante 8 semanas, 2 meses, metade de cada grupo recebeu Prozac. A outra metade tomou placebo. O estudo era às cegas, nem os pacientes, nem nós sabíamos quem tomava o quê, para que fatores subjetivos não interferissem nas nossas avaliações. Todos os participantes, mesmo aqueles que tinham recebido placebo, melhoraram, pelo menos em certa medida. A maior parte dos estudos sobre tratamentos de transtorno de estresse pós-traumático registram um significativo efeito placebo. As pessoas que se dispunham a participar de um estudo sem qualquer remuneração, a ser espetadas numerosas vezes e terão a probabilidade de 50% de receber um medicamento ativo, estão intrinsecamente motivadas para solucionar seus problemas. Talvez a recompensa delas seja só a atenção que lhes é dada, daí o efeito placebo, né? A oportunidade de dizer como se sentem e o que pensam. Embora talvez os beijos maternos que aliviam os machucados do filho também sejam só um placebo. O Prozac funcionou bem melhor do que o placebo para os pacientes da clínica de trauma. Eles tiveram um sono mais saudável, mostraram mais controle sobre suas emoções e se preocuparam menos com o passado, ao contrário daqueles que receberam uma pílula de açúcar, placebo. Surpreendentemente, porém, o medicamento não teve efeito sobre os veteranos de combate na Associação de Veteranos. Ou seja, os sintomas de transtorno de estresse pós-traumático não se alteraram. Esses resultados foram confirmados em quase todos os estudos farmacológicos posteriores com esse grupo.
Se alguns demonstraram pequenas melhoras, a grande maioria não apresentou qualquer benefício. Nunca fui capaz de entender esse resultado, nem posso aceitar a explicação mais comum, que era que receber uma pensão ou benefício por invalidez impede que as pessoas melhorem. Afinal, a amígdala não sabe nada a respeito de pensões. A amígdala só detecta ameaças. Não obstante, medicamentos como Prozac e os seus correlatos, Zoloft, Celexa, no Brasil Citalopram, Cymbalta e Paxil, deram uma contribuição substancial para o tratamento de transtornos relacionados ao trauma. Em nosso estudo com o Prozac, aplicamos o teste de Rorschach para verificar como as vítimas de trauma percebem o seu ambiente. Esses dados nos proporcionaram uma pista importante a respeito da atuação dessa classe de drogas, formalmente conhecidas como inibidores seletivos de recaptação de serotonina, ou ISRSS. Antes que os pacientes tomassem Prozac, suas emoções controlavam suas reações. Lembro, por exemplo, de uma mulher holandesa, ela não participou do estudo, que me procurou por ter sido vítima de estupro na infância. Ao perceber meu sotaque holandês, ela se convenceu de que eu a estupraria. O Prozac operou uma mudança radical. Deu aos pacientes de transtorno de estresse pós-traumático um senso de perspectiva e os ajudou a controlar consideravelmente seus impulsos. Jeffrey Gray devia estar certo. Quando os níveis de serotonina dos pacientes aumentavam, muitos deles se tornavam menos reativos. O triunfo da farmacologia. Em pouco tempo, a farmacologia revolucionou a psiquiatria. Os medicamentos proporcionaram aos médicos uma sensação maior de eficácia e lhes ofereceram uma ferramenta que ia além da terapia pela palavra. Além disso, geraram muita renda e lucros. Subsídios da indústria nos permitiram dispor de laboratórios cheios de estudantes entusiastas e instrumentos avançados. Os departamentos de psiquiatria, antes localizados no subsolo dos hospitais, começaram a subir de patamar em termos de localização e de prestígio. Um dos símbolos dessa mudança ocorreu no CSMM, cuja piscina foi eliminada no início da década de 90 para dar lugar a um laboratório, e a quadra interna de basquete foi dividida em baias para a nova clínica de medicação. Durante décadas, médicos e pacientes haviam partilhado democraticamente o prazer de se divertir na piscina. Quando eu trabalhava ali como auxiliar, eu passava horas no ginásio com os pacientes. Era o único espaço que nos permitia recuperar a sensação de bem-estar. Uma ilha em meio ao mar de sofrimento que enfrentávamos todos os dias. Agora os pacientes iam lá para ser medicados. É possível que a revolução farmacológica, iniciada com tantas promessas, tenha, no fim das contas, feito tanto mal quanto bem. A teoria segundo a qual a doença mental é causada basicamente por desequilíbrios químicos no cérebro, passíveis de correção por substâncias específicas, ganhou ampla aceitação dos meios de comunicação e do público, bem como da classe médica. Em muitos lugares, os medicamentos eliminaram a terapia e possibilitaram que pacientes se livrassem de seus problemas sem ter de resolver os motivos subjacentes a eles. Os antidepressivos podem ajudar imensamente os pacientes a tocar a vida. E se tivermos de escolher entre tomar um sonífero e beber todas as noites para conseguir dormir algumas horas, não resta dúvida qual é a melhor solução. Para pessoas que estão cansadas de tentar resolver o problema sozinhas, com aulas de yoga, exercícios de academia de ginástica ou simplesmente aguentando o tranco, a medicação muitas vezes traz um alívio que é salvador. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina podem ser muito úteis para tornar vítimas de trauma menos escravas de suas emoções, mas devem ser vistos apenas como auxiliares no tratamento desses pacientes. Depois de participar de numerosos estudos de medicamentos para o transtorno de estresse pós-traumático, concluí que os remédios psiquiátricos têm uma faceta bastante negativa, já que podem desviar a atenção que deveria ser dada às questões subjacentes. O modelo da doença cerebral
tira das pessoas o controle sobre o próprio destino e encarrega médicos e planos de saúde de resolver seus problemas. No decorrer das últimas 3 décadas, os medicamentos psiquiátricos tornaram-se um sustentáculo de nossa cultura, com consequências discutíveis. Consideremos o caso dos antidepressivos. Fossem eles tão eficazes como fomos levados a crer, a essa altura a depressão deveria ter se tornado um problema secundário na sociedade. Embora a administração de antidepressivos só aumente, o número de pessoas que correm para os hospitais em busca de tratamento para a depressão não diminuiu. Nas últimas 2 décadas, esse número na verdade triplicou. E hoje 10% dos americanos tomam antidepressivos. Os medicamentos mais vendidos nos Estados Unidos são os antipsicóticos de nova geração, que são o Abilify, o Risperdal, o Zyprexa e o Seroquel. Em 2012, os consumidores gastaram 1.526.228.000 $1.500.000 na compra do Abilify, mais do que qualquer outro medicamento. O terceiro colocado da lista é o Cymbalta, um antidepressivo, que vendeu bem mais de $1 bilhão em comprimidos, embora nunca se tenha demonstrado que seja mais eficaz que antidepressivos mais antigos, como o Prozac, do qual há disponíveis no mercado genéricos bem mais baratos. O Medicaid, Programa de Saúde do Governo Americano para Pobres, gasta mais em antipsicóticos do que em qualquer outro tipo de medicamento. Dispomos de dados completos apenas até 2008. Naquele ano, o Medicaid pagou $3,6 bilhões por remédios antipsicóticos. Naquele ano, 1,6 bilhão a mais do que em 1999, do que 10 anos antes. O número de pessoas com menos de 20 anos que consumiam esses medicamentos custeados pelo Medicaid triplicou de 1999 para 2008. Em 2013, a Johnson & Johnson aceitou pagar mais de $2 bilhões em multas criminais e cíveis geradas por acusações de que havia promovido de maneira imprópria o antipsicótico Risperdal para ser usado por idosos, crianças e pessoas com deficiência. No entanto, nenhum médico que o prescreveu foi processado. 500 mil de crianças nos Estados Unidos hoje consomem antipsicóticos. A probabilidade de que eles sejam prescritos a crianças de famílias de baixa renda é 4 vezes maior do que no caso de crianças com planos de saúde privados. Tais remédios são muito usados para tornar mais dóceis crianças que sofreram abuso e negligência. Em 2008, foram prescritos através do Medicaid, uma espécie de SUS, antipsicóticos para 19 mil crianças com 5 anos ou menos. Um estudo baseado em dados do programa em 13 estados americanos descobriu que 12% das crianças transferidas para instituições ou famílias de acolhimento eram medicadas com antipsicóticos. Crianças em outra situação familiar somavam apenas 1,4% das que recebiam tais medicamentos. Os fármacos tornam as crianças mais controláveis e menos agressivas, mas também interferem na motivação, nas brincadeiras e na curiosidade, indispensáveis para o desenvolvimento de sujeitos ativos e úteis. Além do mais, essas crianças correm o risco de vir a apresentar obesidade mórbida e diabetes. Enquanto isso, continua a crescer o número de overdoses pela combinação de medicamentos psiquiátricos e analgésicos. Como os fármacos se tornaram muito lucrativos, é raro que revistas médicas de prestígio publiquem estudos sobre tratamentos não medicamentosos de problemas de saúde mental. Os profissionais que investigam esses tratamentos costumam ser marginalizados como, entre aspas, alternativos, e seus estudos quase nunca obtêm financiamento, a menos que envolvam os chamados protocolos manualizados, nos quais pacientes e terapeutas obedecem a sequências rigorosamente prescritas que abrem pouca margem
para uma sintonia fina que atenda às necessidades de cada paciente. A medicina convencional está firmemente comprometida com a ideia de uma vida melhor através da química e quase nunca leva em consideração que podemos realmente mudar a fisiologia e o equilíbrio interior de outras maneiras além da medicação. Adaptação ou doença. O modelo de doença cerebral esquece 4 verdades primordiais. Primeiro, nossa capacidade de nos destruirmos uns aos outros é a mesma de nos curarmos uns aos outros. A restauração de relacionamentos e da comunidade é fundamental para recuperar o bem-estar. 2. A linguagem nos dá o poder de modificarmos a nós mesmos e aos outros, comunicando nossas experiências, ajudando a definir o que sabemos e criando um consenso de significado. 3. Somos capazes de regular nossa fisiologia, inclusive algumas das chamadas funções involuntárias do corpo e do cérebro, mediante atividades básicas, como controle da respiração, locomoção e toque. E 4. Podemos alterar as condições sociais, de modo a criar ambientes em que crianças e adultos consigam se sentir mais seguros e florescer. Quando ignoramos essas 4 dimensões fundamentais da humanidade, privamos as pessoas de meios de se livrar do trauma e restaurar sua autonomia. Ser um paciente e não um participante ativo de seu processo de cura distancia as pessoas de sua própria comunidade e as aliena de um senso interior de self, do eu. Em vista das limitações dos medicamentos, pensei que eu poderia procurar meios mais naturais para ajudar as pessoas a lidar com suas reações pós-traumáticas.